Beleza, galerinha. Esse aqui é mais um apanhado geral em alguns slides mais específicos do que está lá no ambiente virtual de vocês, ao qual eu já deixei até alguns artigos para que vocês possam estar ampliando o aprendizado, tá? Então nós vamos falar um pouquinho, fazer uma pincelada sobre a aula, que é sobre contextualizar a aptidão física, principalmente voltada para a saúde. A aptidão física, ela é esse conjunto de atributos que vocês vão ver na aula, lá que eu trago alguns conceitos. E aqui eu tipo que amarro um para que a gente possa ter uma ideia muito mais centralizadora do que é, né? Então nada mais é do que as características que as pessoas podem adquirir para fazer uma atividade com vigor, com força e sem fadigar muito mais rápido. Para a questão da saúde, nós temos aqui cinco capacidades físicas que, dada pelo American College por muitas sociedades aí que estão ligadas a tipos de patologias, ou até mesmo a Organização Mundial da Saúde, considera essas cinco como cinco capacidades ou até mesmo características principais para que mantenha esse indivíduo não saudável 100%, mas que contribua muito no aspecto físico desse indivíduo e que envolve os psicológicos também. O primeiro é o endurance cardiorrespiratório. O endurance cardiorrespiratório é a capacidade que o indivíduo tem de fazer atividades que podem levar ele a uma longa duração daquele esforço, ele resistir por mais tempo àquele esforço que ele está fazendo. Então, demonstra nele uma capacidade cardiorrespiratória muito boa. E aí a gente tem que trazer lá de dentro da fisiologia, que é a capacidade cardiorrespiratória dele consumir oxigênio, dele transportar esse oxigênio e dele também utilizar esse oxigênio pela musculatura. Então, isso envolve uma série de fatores sistêmicos que contribuem para que esse indivíduo suporte muito mais esses exercícios. Isso pode ser dado, por exemplo, quando esse indivíduo faz algum trabalho doméstico em casa, por exemplo, numa simples arrumação de casa, e ele consegue fadigar mais tarde. Porque no momento que ele para de alguma coisa, ele também tem a capacidade de se recuperar mais rápido. Então, as pessoas que fazem, que têm um pouco desse sistema, dessa característica cardio um pouco mais apurado, um pouco mais desenvolvida, ele tende a ser um indivíduo que fadigue muito menos e suporte muito mais algumas outras atividades de longa duração. Uma outra capacidade física é a força muscular, que nada mais é do que essa capacidade que o indivíduo tem de resistir, né, de superar, na verdade, por meio da atividade contrátil da musculatura e vencer resistências. Isso para dentro do dia a dia, isso é muito importante que pessoas desenvolvam isso, já que a força muscular ela está atrelada a diversas situações do nosso cotidiano que nós precisamos dela, né, para que possamos executar algumas tarefas da vida diária. Então, a força muscular também é uma capacidade física importantíssima para que a gente possa ter pelo menos essa capacidade atrelada a alguns aspectos e benefícios da nossa saúde. Sem falar que a força muscular ela é uma capacidade física que está atrelada a diversas outras capacidades, como a própria velocidade, né? Então a capacidade que a gente tem de ser um pouco mais rápido em determinadas atividades, ela requer também um pouco de força. Então a força muscular ela é uma capacidade fundamental para que possa contribuir nos indivíduos, principalmente na população idosa, que cada vez mais no processo de envelhecimento vai perdendo massa magra e com isso acaba que afetando negativamente essa capacidade física. O que o treinamento pode, por exemplo, de força, diminuir esses aspectos negativos e favorecer uma qualidade de vida melhor para esses indivíduos. Uma outra capacidade física importante é a resistência muscular, né? Que ela acaba que o indivíduo tendo maior possibilidade de resistir uma dada força aplicada também por um pouco mais de tempo.
Isso é muito importante, por exemplo, em atividades que você precise suportar. Um exemplo disso, bem prático, é a nossa própria postura corporal. O, as musculaturas estabilizadoras, ela acaba que ganhando força para suportar essa força que a gravidade faz sobre o nosso corpo e é para nos manter de pé. E isso também acaba sendo uma resistência dessa musculatura para suportar essa força aplicada pela própria gravidade. E nos quesitos diários também, às vezes até mesmo a gente locomover algum objeto, como por exemplo a feira, ir à feira e voltar. Tem pessoas que têm pouca resistência muscular, elas vão fadigar esses músculos que estão fazendo aquelas ações muito mais rápido, enquanto aqueles que têm maiores resistências, eles vão acabar que suportando um pouco mais aquela fadiga e aquela musculatura trabalhando um pouco por mais tempo. Ela não é relacionada à questão cardiovascular, tá? É diferente do endurance que a gente falou ainda há pouco, que envolve questões mais sistêmicas, enquanto que a resistência muscular, ela é muito mais localizada, baseando-se naquelas musculaturas que estão ativas naquele momento. A flexibilidade, ela é uma outra capacidade importantíssima, né? E que às vezes não é dado muita atenção dentro das próprias estruturas e redes de treinamento por aí, como as academias. Mas é uma capacidade que vem ganhando bastante notoriedade dentro da comunidade científica e justamente pela sua importância tanto na área de treinamento, no quesito ao esporte, alto rendimento, como também na área da saúde, tá? E ela é um dos componentes relacionados à saúde. O seu desenvolvimento, ele torna importante a realização de várias tarefas, inclusive domésticas, no nosso dia a dia, e principalmente, mais uma vez puxando aí a atenção para a comunidade idosa, né? Que com o processo de envelhecimento acaba que manifestando uma redução na amplitude dos seus movimentos articulares. E a flexibilidade pode ser uma ferramenta importante para diminuir esses aspectos negativos. Ela, além disso, para todas as pessoas, melhora a postura corporal e amplia a quantidade de movimentos que às vezes pode ser reduzido por uma baixa capacidade física desse componente. E aí, por último, não menos importante, a composição corporal, que uma, é um fator importantíssimo que todos nós deveríamos saber mediante um treinamento, né, mediante um programa de treinamento estabelecido para determinadas pessoas. Porque a composição corporal, ela é uma ferramenta que nos diz, por exemplo, a quantidade de massa magra e de massa gorda que o indivíduo tem, principalmente no quesito da massa gorda, determinado muitas vezes por nós pelo percentual de gordura, e que muitos estudos já vêm demonstrando uma associação forte entre ela, o percentual de gordura excessivo e as mais diversas doenças aí acometidas na população. Nós sabemos aqui que para homens o percentual de gordura ele varia aí até 15%, alguns estudos trazem 12 a 15%, e também as mulheres em torno de 25% de gordura. Esses valores totais aqui, 15, 24, é o que é considerado como se fosse um limite, né, para que aqueles indivíduos eles estivessem no limite de percentual de gordura e que não viesse causar algum dano maior em relação a uma possível patologia para eles, ok? Esse percentual de gordura, quando não é conseguido pela maior parte da população, por causa de equipamentos específicos, a gente pode também fazer pelo IMC, né? Que é o índice de massa corporal, que é eu posso pegar o peso do indivíduo, a massa corporal dele, e dividir pela estatura ao quadrado. Ele vai classificar esse indivíduo em 4 opções. Por exemplo, eu pego a altura, eu pego o peso da pessoa, e aí eu jogo esses dois valores em uma equação já dita anteriormente, que ele vai me dar o resultado de 22,07 kg por metro quadrado. Esse valor, vamos arredondando aqui para 22, eu vou pegar e vou ver onde que ele está dentre as amplitudes numéricas aqui
dessa tabela acima dada pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde. Então eu vejo que 22, ele está aqui entre 18,5 e 25. Então essa pessoa, ela tem um peso classificado como normal naquele momento, tá? E isso é muito importante. Sem lembrar que a gente fala muito do excesso de peso, mas a gente sabe também que a magreza pode derivar muitas doenças também. Então é importante estar atento a tudo isso. Então, pontos importantes a classificar nessa aula de hoje é que vocês conheçam esses 5 principais elementos que compõem a aptidão física relacionada à saúde, e aí com as demais aulas que virão, a gente vai aprendendo os testes, vai aprendendo tudo que for preciso, ok? Bons estudos!